A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, o exemplo arrasta, as coisas concretas, elas marcam definitivamente a vida e também a santidade, a igreja, a caridade, o amor. Deus é amor. E os pãezinhos de Santo Antônio são uma manifestação desse amor de Deus, que passa a ser também símbolo da Eucaristia, quando Cristo se doa. É a palavra que ele anunciava, pregava o Evangelho, grande pregador, e é também a caridade que ele fazia. E conta essa lenda, então, que ele, numa ocasião, deu todos os pães do convento do qual era superior para os pobres, e quando foram buscar pães para os frades, não tinha mais. Ele disse, vai lá e olha de novo no cesto, vai olhar de novo. E quando foi olhar, o irmão lá, franciscano, surpreendeu os cestos cheios de pães, né? E daí vem então essa devoção a Santo Antônio, que não vai deixar faltar, que é uma coisa que a gente faz experiência também na vida, não vai deixar faltar o pão. Então muitos diziam, os comentaristas guardavam um pãozinho de Santo Antônio no saco de farinha, porque aí não ia faltar farinha durante o ano. Assim é a graça de Deus. Isso é para nos recordar que Deus não nos abandona, Deus cuida, Deus nos carrega, não estamos sozinhos. Vamos então, diante deste grande santo, dos mais populares da igreja, vamos cantar o nosso pedido de perdão. Vendo eles vossas obras, de glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Irmãos e irmãs, é tradicional essa missa dos pãezinhos de Santo Antônio. São tantas obras no mundo dedicadas a Santo Antônio e ao Santo Antônio, pão dos pobres. Temos também em Porto Alegre uma instituição com esse nome. Ele, Antônio, o nome dele de nascimento é Fernando Bulhões e Taveira. Nasceu em Lisboa e só depois, então, foi ordenado sacerdote junto aos cônegos regulares de Santo Agostinho, e depois ele se transferiu para a ordem dos frades menores de São Francisco de Assis, desejando trabalhar na África entre os muçulmanos, no norte da África. E foi uma doença que o trouxe de volta para a Itália. E ele encontrou-se com São Francisco na Porciúncula.
A Porciúncula era uma pequena igrejinha que São Francisco tinha reconstruído, uma das 3 que ele reconstruiu, materialmente falando, e que fica em Santa Maria degli Angeli, que aqui embaixo, fora de Assista, aqui no morro, aqui embaixo tem essa cidade, a paróquia de Santa Maria degli Angeli. Agora a Porciúncula está ali dentro daquela basílica muito maior que foi construída e protege ali dentro, nessa Porciúncula, nessa igrejinha. Santo Antônio encontrou São Francisco e em 1221, ele nasceu em 1195, vai falecer com 36 anos de idade em 1231. Ele percorreu toda a Itália como pregador evangélico entre o povo, chamado, então, doutor evangélico, doutor dos evangelhos. E Papa Gregório IX, ele o chamou de Arca do Testamento. Arca do Testamento. Porque, por causa da pregação que ele fazia, São Francisco pediu para ele ensinar a Bíblia para os seus confrades, sine nota, sem comentários, ensinar a palavra de Deus para não justificar demais. Se a Bíblia diz, vai vendo o que tem, mas isso é simbólico, não. Oferece outro rosto para colocar-se a serviço. Ele pediu isso para esse grande pregador. Então, é chamado a Arca do Testamento. Ele foi canonizado no primeiro ano, ainda dentro de um ano da sua morte. É o caso mais célere da história da Igreja, essa canonização de Antônio. E conhecido, então, como doutor evangélico, universalmente venerado pelo povo cristão. Pio XII, então, Papa que muitos de nós já existíamos, não, quando reinava o Pio XII, porque ele foi Papa até 1958. Aí veio João XXIII. Pio XII é que ele deu o título, então, de doutor da Igreja, mas teve sempre essa grande fama. E a imagem de Santo Antônio, ela expressa muito, porque a gente vê que ele tem sempre, normalmente as imagens de Santo Antônio, elas trazem o menino Jesus, e que está sentado sobre o livro dos Evangelhos. O Evangelho é o Jesus que ele anuncia, pregador da palavra de Deus. E por isso que dizem, pregador tão eloquente, que lá em Rimini, quando ele pregava, o povo não queria ouvir, os peixes desvinham lá para ouvir a pregação de Santo Antônio. E um frei franciscano procurou se haveria, tem tanta força, então a simbologia, o livro dos Evangelhos, o menino Jesus, sobre o livro, a cruz, normalmente traz também uma cruz, o lírio, são os símbolos de Santo Antônio. Mas ele é muito conhecido pelo pão dos pobres. E este frei fez uma pesquisa nessa imagem que mostra um Santo Antônio também com os pães. E no Rio de Janeiro, então, tem uma igreja lá, Santa Luzia no Castelo, no centro do Rio, então, que tem a imagem de Santo Antônio, tendo assim, Jesus sentado sobre o livro, aqui na mão esquerda, e Jesus segura na mão um cesto com pães. E Santo Antônio, com a mão direita, pega o pão e vai distribuir o pão para os pobres. E é claro que ali nós temos o milagre do pão, que devemos continuar fazendo, que é esse da Eucaristia, que é esse da partilha,
que quando nós somos capazes de partilhar, e por todo o mundo, esse milagre acontece dos pobres serem alimentados pela caridade, pela caridade. Então, ele continua a realizar, ainda hoje, Santo Antônio, a multiplicação dos pães que Jesus realizou, distribuindo o pão para os pobres. E como Jesus nunca age sozinho, porque ele vai dizer sempre, dai-lhes vós mesmos de comer. Ele vai dizer, quantos, pois, pães tendes, e dever, fazei o povo sentar, distribuir ao povo. Ele manda os discípulos fazerem isso. Ainda hoje, Santo Antônio comanda os discípulos a fazerem isso. E por todo o mundo, nós temos esse trabalho de pôr um pouco de pão na mesa dos pobres. As Cáritas no mundo todo fazem isso. E tantas congregações e tantos cristãos que partilham o pão, como hoje também os pães, pela generosidade, vão ser repartidos entre nós todos. Nós não somos os pobres realmente, mas vamos repartir o pão também entre nós. E que este pão, então, se torne a presença de Jesus na nossa vida, para que possamos viver sempre a caridade. Porque o pão simboliza tudo, simboliza a vida, simboliza também a fraternidade. E onde se diz que falta pão, quando se diz falta pão, significa que falta tudo. Falta tudo. Falta comida, falta alimento, falta necessário, falta tudo. Quando falta o pão. Por isso o Papa Francisco fala em pão, né? Pão, não, terra, trabalho e teto. É porque senão, sem o trabalho, sem o teto, falta tudo. Né? Então, que nós possamos viver essa caridade. Recebemos os pãezinhos de Santo Antônio, sabendo que nós não estamos abandonados. É a memória da Eucaristia, que se representa no pão, e também é a memória testamentária de Jesus, que se celebra no pão, porque na última ceia, Jesus não só celebrou com o pão, mas também pôs-se a serviço. Quando um pedaço de pão é repartido com os pobres, está acontecendo o testamento, está sendo vivido o testamento de Jesus, está sendo vivido a Eucaristia.